Eu vou falar um pouco sobre o H. pylori. O H. pylori é uma infecção crônica que se dá na parte do estômago, principalmente. É uma infecção crônica gástrica que tem como suas principais causas a úlcera péptica, o adenocarcinoma e o linfoma multigástrico, sendo delas a úlcera péptica a mais frequente. O H. pylori ele é uma bactéria gram-negativa que tem uma forma espiral com flagelos unipolares. Pelo desenho dá para perceber que ele tem flagelos só em um polo. Uma potente atividade urease, que mais um pouco para frente eu vou explicar melhor, e ele possui mucopolissacaridases e catalases, que ajudam, todo esse mecanismo vai ajudar no perfil de infiltração e de infecção que a bactéria possui. Ele é um patógeno humano muito prevalente, principalmente em idades mais tempranas, né, as crianças e os jovens. Em países desenvolvidos, ele possui 80% de infecção. Em países em desenvolvimento, cerca de 60% da população é infectada. Sua maior prevalência se dá em baixo nível social e em piores condições sanitárias, pelo mecanismo de infecção dessa bactéria. Que ela tem um reservatório que é no estômago humano, mas ela tem um mecanismo de infecção prevalente nos países em desenvolvimento, fecal oral, e nos países desenvolvidos, pessoa a pessoa. Mas, principalmente, ela vai ser encontrada em alimentos e água contaminada. Então, por isso que é mais prevalente em países em desenvolvimento e em níveis socioeconômicos mais baixos, pela falta de informação e também pela falta de saneamento básico. A patogenia, como eu falei para vocês, a bactéria ela tem tanto na sua forma quanto alguns mecanismos que ela vai desenvolver que ela consegue ser mais infectante e agredir e conseguir driblar o sistema gástrico do ser humano. Ela tem um mecanismo de sobrevivência, como eu falei, é a própria estrutura física da bactéria. Ela consegue proliferar e causar enfermidade. Então, pela estrutura física dela, por ela fazer um movimento pela forma dela, tem os flagelos e ela consegue sair da luz para conseguir penetrar a parte da mucosa gástrica. Ela consegue fazer a proliferação e causar enfermidade por meio disso. Ela causa lesão celular, causando inflamação. Ela tem uma reação inflamatória que vai ser local. Ela tem uma diversidade patogênica com características do indivíduo. Esse indivíduo pode ou não desenvolver a infecção. Muitos indivíduos possuem a bactéria, mas não desenvolvem a doença, não desenvolvem os sintomas, eles são assintomáticos. Embora eles tenham a bactéria, se fizer o exame, vai dar a presença do anticorpo, mas ela não desenvolve sintomas. E cerca de 10 a 25% vão desenvolver as manifestações clínicas, como eu já falei, vai depender do organismo de cada indivíduo. Como eu já falei, ela tem uma forma espiral, flagelos unipolares, e tanto essa forma espiral e esses flagelos, eles conseguem fazer com que ela se movimente da luz gástrica para a parte da mucosa e da submucosa. E é aí onde ela começa a se desenvolver. Ela faz essa infecção local e ela começa a soltar essas moléculas que são BABA, OIPA e SABA. Elas são moléculas de adesão e elas são tanto moléculas de adesão que servem para fixar a bactéria na mucosa gástrica, mas ela também tem um pouco de citotoxicidade, então ela vai iniciar uma inflamação para ela poder permanecer ali. Tem também a urease, que ela é responsável por transformar a ureia em dióxido de carbono e amônia. Essa amônia ela é responsável por fazer um microambiente alcalino para a bactéria, porque o nosso estômago ele tem um pH ácido e isso é incompatível com a vida da bactéria. Ela não vai conseguir se desenvolver, ela não vai conseguir sobreviver. Para ela conseguir se fixar, ela tem que fazer esse ambiente favorável para ela. E a urease é um dos principais mecanismos que ela tem para conseguir permanecer fixa nessa mucosa gástrica. A fosfolipase e a protease também ajudam de certa forma, porque elas vão pegar esse muco e vão começar a dissolver o muco, porque o muco também é uma barreira contra essa bactéria.
Aí vem a catalase e o superóxido de esmopase, eles são responsáveis para eliminar e para combater quando eu tenho o excesso de leucócitos que são recrutados para conseguir combater essa bactéria. Então, eu tenho mecanismos que vão conseguir tirar a minha bactéria da luz gástrica para colocar ela na mucosa e na submucosa, que é a própria forma dela, a estrutura dela. Eu tenho as moléculas de adesão, que tanto servem para colocar ela aderida na minha mucosa, quanto já inicia um processo inflamatório, onde eu consigo derrubar as defesas e fazer ela ficar permanente. A urease, que faz parte dela, a fosfolipase, a protease e a catalase, que juntas essas três conseguem fazer um ambiente mais favorável alcalino, reduz o muco e ainda vou combater os leucócitos quando eles chegam. Por fim, ela é uma bactéria citotóxica. Como eu falei, as moléculas de adesão têm um pequeno valor citotóxico, mas o maior valor citotóxico da minha bactéria vai ser a KGA. Quando a bactéria H. pylori é KGA positiva, ela tem um potencial de inflamação muito maior. Então, as bactérias que têm KGA positivo, além de elas serem potencialmente inflamatórias, elas também têm um alto risco de causar um câncer futuro. A inibição as respostas inflamatórias de funcionalismo gastroduodenal. Ela tem uma inibição de secreção ácida, como eu falei, por todos aqueles mecanismos, ou ela pode aumentar a secreção quando ela causa inflamação. O meu organismo responde de forma hipersecretora, ou ela tem um mecanismo onde ela consegue se camuflar e ela não tem o ácido normal. Ela faz como se fosse só o local onde ela se instala. Aí pode ter essa variação, tanto um aumento de secreção quanto uma diminuição da secreção ou uma secreção normal. Ela pode estimular a gastrina e inibir a somatostatina, causando uma hiperdistinemia. Ela pode causar um aumento de secreção de ácido. Quando ela tem esse aumento de secreção de ácido, o que mais pode acontecer é uma úlcera duodenal. E quando ela tem a diminuição de secreção de ácido, eu posso ter uma úlcera gástrica ou um câncer gástrico futuro, associado principalmente àquele meu fator citotóxico, que é o KGA. Ela tem uma resposta inflamatória e imune muito potente. No início ela é uma resposta local, mas com o tempo, como ela é uma infecção crônica, ela pode causar uma resposta inflamatória mais potente. A bactéria, somada ao epitélio, pode causar uma secreção de citocinas pró-inflamatórias, que é o IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa. Produção de anticorpos específicos, como eu falei, você pode ter um anticorpo, mas você não necessariamente precisa ter as manifestações clínicas. Folículos linfóides tipo B. Esse folículo linfóide tipo B, quando se desenvolve, em alguns casos, ele pode causar outra forma de malto gástrico, que é uma das causas que a bactéria pode causar também. Bom dia, meu nome é Isabela, vou falar um pouco sobre a anatomia patológica. A infecção por H. pylori se dá por uma reação inflamatória da mucosa gástrica. Essa infecção vai acabar gerando uma resposta inflamatória que pode distinguir de dois padrões, que seria a gastrite crônica ativa e a gastrite atrófica multifocal. A gastrite crônica ativa também pode ser chamada do tipo B e ela se caracteriza pela presença de um infiltrado inflamatório crônico por linfócitos plasmócitos que tem predomínio no âmbito. Desenhei o estômago aqui para caso alguém tenha esquecido, que ele é dividido em fígado, âmago, corpo, fundo e cardio. E esse tipo de gastrite, ele tem um predomínio maior no âmago, diferente da gastrite atrófica multifocal, que vai ser no âmago e no corpo. Esse infiltrado inflamatório se associa a polimorfo-nucleadas, que é um signo de uma resposta inflamatória aguda, porém vai ter o caráter crônico. Nesse tipo de gastrite, a gente observa lesões do epitélio foveolar, depressão do muco e tem uma característica bastante marcante, que seriam os folículos linfóides. Também pode-se observar H. pylori na região superficial do epitelial e também no interior das glândulas gástricas. O componente ativo da gastrite ele se desaparece rapidamente devido ao processo de curação. Porém, devido ao infiltrado inflamatório crônico e os folículos linfóides, que tendem a permanecer durante anos. E saber a diferença dos gastrites é bem importante porque pode ser um tema de exame.
revolução. Aí, como a Nicole falou, muitas vezes a agnatológica fica lá no corpo e o seu diagnóstico é difícil e por isso essa larga evolução. O infiltrado inflamatório é difuso e como a Isabela disse aqui, ele afeta o ânus e o corpo no estômago. Igual a Nicole disse, ele vem da luz, tá? Mucosa gástrica e afeta o ânus e o corpo. Se observa atrofia glandular e pode aparecer metaplasia de mucosa do tipo intestinal com velocidades, células com ribete em cepilho e células de Paneth. A metaplasia intestinal extensa e a metaplasia intestinal incompleta aumentam o risco de adenocarcinoma gástrico. E o risco de câncer gástrico em esse paciente é baixo, de 0,2 a 0,5%. A erradicação da infecção pode produzir uma melhoria da atrofia e, em ocasiões, também da metaplasia intestinal. Só que o desaparecimento dessa última é menos frequente. E a existência de campos histológicos irreversíveis poderia explicar por que a curação da infecção por H. pylori previne de maneira efetiva o câncer gástrico. Em os pacientes com gastrite crônica, o tem um efeito mais limitado nos pacientes com lesões histológicas avançadas, como atrofia extensa ou metaplasia intestinal. O quadro clínico. Aí já foi dito aqui que a maioria das pessoas infectadas ela não tem nenhum sintoma relacionado, então por isso que é difícil o diagnóstico. E a infecção por H. pylori se associa com gastrite crônica em ninhos e adultos. Uma vez adquirida a persistência da infecção, junto com outros fatores dependentes do hospedador, pode desembocar em formação de úlceras gástricas e duodenais. Aí, isso pode ocorrer devido à ineficácia do tratamento, que muitas vezes pode ocorrer. E se estima que a úlcera duodenal está associada a H. pylori em 100% dos casos. E a úlcera gástrica em 60% a 70% dos casos. A OMS em 94 qualificou a H. pylori como agente biológico carcinógeno, como a Nicole já falou mais cedo, que pode causar adenocarcinoma gástrico, linfoma do tipo linfóide associado à mucosa, a malte. O sintoma mais frequente é a dispepsia. A menudo se deve à aparição de enfermidades relacionadas, especialmente a úlcera péptica e suas complicações, ou mais raramente a neoplasia gástrica. Mas o papel da H. pylori em a dispepsia e não serose sem ser claro. E a infecção por H. pylori se associa também a outras sintomatologias extradigestivas, como a urticária idiopática crônica e certas enfermidades hematológicas, como a trombocitopenia imune primária e anemia, o déficit de ferro. E aqui, apesar de ser sem sintomas, o paciente ele pode apresentar uma dor no epigástrico, um ardor, que seria a queimação, devido ali à ação da bactéria, a plenitude pós-pandrial, que é a moléstia, a presença prolongada de comida no estômago, você sente que você está cheio a todo momento. E a saciedade precoce, que você come um pouquinho e já está satisfeito. Bom dia, meu nome é Sara Ferreira. Vamos estabelecer aqui as formas de diagnóstico, Eu tenho métodos invasivos e não invasivos. Dentre os métodos invasivos, eu posso utilizar a prova rápida de ureia, que eu vou introduzir uma amostra de biópsia gástrica no meio líquido ou sólido rico em ureia. Um dos mais utilizados é o estudo histopatológico de biópsia, que é pela endoscopia. Só que o ruim da análise de biópsia é que é o método mais caro e o resultado não é imediato, demora até uns 15 dias para poder sair. Essas duas provas podem ser utilizadas, são adequadas para o diagnóstico inicial de infecção.
Porém, após o tratamento, eu preciso ter certeza que a Helicobacter foi erradicada e eu vou precisar fazer um desses exames que tem que ser o de maior eficácia, que no caso é a endoscopia com a utilização da histopatologia probiótica. Como método não invasivo, eu tenho a prova de alento, que eu vou utilizar da espectrofotometria, porque quando a Helicobacter degrada a ureia, ela vai ser decomposta em amônio e CO2. E esse CO2 ele vai estar marcado com o carbono 13, que vai ser detectado pela espectrofotometria. O tratamento. Geralmente é utilizado o tratamento crítico, que é composto pela claritromicina, inibidor de bomba de próton e amoxicilina ou metronidazol. Esse tratamento ele pode ser feito durante 7 a 10 dias e ele tem uma taxa de curação ao redor de 80%. Só que com o tempo eles foram percebendo que se eu faço o tratamento com os 4 fármacos, a taxa de curação é ainda maior. Sendo os 4 fármacos estabelecidos aí, né, como eu vou utilizar a amoxicilina e o metronidazol, junto à claritromicina e o inibidor de bomba de próton. Só que esse tratamento vai ser um tratamento mais prolongado, durante 14 dias, e os inibidores de bomba de próton eu vou utilizar numa dose mais alta. Porém, se mesmo com esse primeiro tratamento o paciente não tiver conseguido erradicar a Helicobacter pylori, eu vou passar para um tratamento secundário, que é um tratamento mais efetivo em falência do primeiro tratamento e é melhor tolerado pelo paciente. Esse tratamento será feito também por 14 dias, com inibidores de bombas de próton, amoxicilina, levofloxacino e subcitrato de bismuto. Quando eu tenho falha no primeiro tratamento, quando eu utilizo a claritromicina, metronidazol ou levofloxacino, se eu precisar de um segundo tratamento, eu não posso utilizar esses 3 medicamentos novamente, porque a Helicobacter acaba desenvolvendo uma resistência secundária. E os efeitos secundários desse tratamento, esse paciente pode apresentar um sabor ruim na boca, náuseas e vômitos. E muito dificilmente, que é raro, dores abdominais, diarreia e mialgia. Sou Laura, essa segunda parte do nosso trabalho, vou falar sobre a síndrome do intestino irritável. É uma enfermidade crônica que está atribuída junto com outras patologias, como transtorno de motilidade intestinal. Ela é bem frequente, tem uma prevalência de 10 a 20% na população e muito mais frequente em mulheres. Elas vão apresentar sintomas intestinais, diarreia, constipação, alterações no hábito intestinal, tanto diarreia quanto constipação, dor abdominal e distensão. E tudo isso não vai apresentar uma causa que justifique. O paciente vai sempre estar apresentando essa irritação no intestino, como fala, a síndrome do intestino irritável. Mas, quando procurar, não vai encontrar a causa que justifique. Ela segue sendo uma, assim, fisiopatologia não está clara. Bom dia, professor Jordão. Vou falar sobre um pouco sobre a hepatologia. Ela não se conhece qual que é a causa das alterações sensitivas. Os pacientes eles apresentam molestia em resposta ao estímulo intestinais extremamente fácil e advertido. Isso se deve ao aumento da sensibilidade intestinal, uma alteração dos reflexos que controla a função digestiva, e em cada caso, os sintomas dependem das alterações específicas e do território que é afetado digestivo. Mecanismos disponíveis ou desencadeantes que podem
irritável se caracterizam por apresentar de forma crônica ou recorrente moléstias abdominais associadas à alteração do hábito deposicional. Os sintomas se podem produzir em forma de brotes recorrentes ou com um curso contínuo. Sintomas abdominais. As moléstias abdominais são muito variáveis. Frequentemente se apresenta com dolor cólico, com retorções e ruídos intestinais, burburinhos. Mas também se pode apresentar outro tipo de moléstias, como opressão, pesadez, pinchaços ou distensão abdominal. Quando a distensão abdominal é o síntoma predominante e não se cumpre o resto dos critérios para o diagnóstico de intestino irritável, se aplica o diagnóstico de distensão abdominal funcional. Se só tem distensão e não cumpre os outros sintomas. A intensidade dos sintomas abdominais pode variar desde uma pequena moléstia até um dolor intenso. Depende de pessoa para pessoa, que sente só um pequeno incômodo, e já outras podem sentir um dolor intenso de grau elevado. Alterações do hábito deposicional. Os pacientes com síndrome do intestino irritável podem apresentar estranhamento, que é constipação, diarreia ou hábito alternante. Em caso de estranhamento, se pode apresentar uma diminuição da frequência deposicional, menos de 3 deposições por semana, ou um aumento da consistência das heces duras ou incluso caprinas, ou uma alteração da evacuação fecal, evacuação difícil ou incompleta, frequentemente com heces acinzentadas. Nessas alterações do hábito deposicional, o principal é que muitas vezes ele pode ter diarreia ou estranhamento. São os mais importantes. Sintomas extraintestinais. Os pacientes referem frequentemente diversas moléstias associadas, como, por exemplo, outros sintomas digestivos, dispepsia funcional, dolor torácico no coronário, sintomas de refluxo esofágico e sintomas urológicos, disúria, polaquiúria, nictúria. Algumas pessoas que têm síndrome do colo irritável, elas muitas vezes elas sentem muita necessidade de ir ao banheiro, que é a polaquiúria, ou não conseguem ir. Ginecológico, dispareunia, dismenorreia e sintomas extraabdominais, cefaleia, lombalgia, quadros de fibromialgia e psicológicos, alterações do sonho, agorafobia, depressão e ataques de pânico. No livro fala que muitas pessoas usam até remédios, calmantes, para poder ficar calmo, porque o dolor é tão intenso que algumas pessoas desenvolvem isso, ataques de pânico, etc. Enquanto outras podem sentir sintomas leves, depende de cada caso. Eu sou Pamela, vou falar do diagnóstico. O diagnóstico ele é baseado em critérios clínicos e para determinar o motivo da consulta e a repercussão dos sintomas, é importante. A exploração física é anodina, exceto que tenha dor na palpação. A exploração complementar se realiza para descartar que a causa do sintoma seja uma alteração orgânica, pero não é necessária. O estudo do paciente deverá realizar só uma vez e não se repetirá se não tiver câmbios clínicos que justifique isso, como, por exemplo, a presença de febre, perda de peso ou signos de hemorragia gastrointestinal. Nesses casos, deve realizar uma analítica de sangue e uma colonoscopia. Deve sempre prevalecer o sentido comum e evitar explorações innecessárias. As explorações devem ser reservadas para casos menos claros, com sintomas mais graves. E, em caso de estranhamento, considera a possibilidade de realizar uma avaliação da função anorectal e revisar cuidadosamente os fármacos que toma o paciente. Em caso de dor abdominal intenso, se deve realizar a tomografia abdominal. E em caso de diarreia, tem que considerar
trânsito radiológico do intestino delgado, biópsia intestinal e descartar se tem abuso de laxantes ou algo do tipo. Bom dia, meu nome é Monique e eu vou falar do tratamento. O tratamento começa com o diagnóstico e a explicação convincente da natureza dos sintomas. Convém aconselhar a organização dos hábitos de vida e a dieta. É um tratamento muito amplo. Nós não podemos tratar uma pessoa que está com diarreia e constipação da mesma forma. Para tratar o paciente, você tem que ter uma boa relação com o médico-paciente, né? Porque ele tem que ter muita conversa, porque às vezes pode ser mais psiquiátrico do que realmente o problema clínico. Então temos que ter muito em conta o clínico e o social do paciente. Será que está muy relacionado el síndrome irritable con la personalidad? Sim. Muy correcto. E sempre temos que começar com o estilo de vida do paciente. Temos que incentivar a ele, né, a ter vida mais saudável, praticar exercícios físicos, principalmente os moderados, em ar livre, em parques, em praças, porque diminuindo o estresse do paciente, a gente já consegue, a maioria das vezes a gente já consegue melhorar a qualidade de vida dele bastante. Acho que já é um grande passo para isso, né? Se for necessário um tratamento farmacológico, se fará em função do sintoma predominante. Se for em caso de constipação, podemos prescrever laxante osmótico. Se a constipação se associa com sensação de pesadez de tensão abdominal, podemos colocar os procinéticos tipo sinatrapida. A diarreia pode se tratar com resincolestiramina e, se for grave, com loperamida. Em caso de dor abdominal, se pode ensaiar com espasmolíticos. Quando se trata de dor intensa, de quadro de dor abdominal funcional, podemos colocar antidepressivos a doses baixas, os tricíclicos, como a amitriptilina, podem ser beneficiosos, porque tem um efeito analgésico. Em transtornos, né, que tem muito, como se fosse psiquiátrico, haverá de instaurar um tratamento específico para isso. Dentro do intestino irritável, se há uma série de tratamentos alternativos, que tem as técnicas de relaxação, a biorretroalimentação, a hipnoterapia, a psicoterapia, que vem demonstrado muito benefício nesses casos. Pronóstico. É um pronóstico bueno. Não predispõe nenhum outro tipo de enfermidades, né? Tipo, dos casos leves, 70%, geralmente não precisam mais do que uma boa explicação e um tratamento temporal. Já na intensidade moderada, 25% dos casos, pode requerer um tratamento farmacológico. A grave, em 5% dos casos, podem ter múltiplos acidentes cirúrgicos e podem requerer uma atenção em centros de referência. Se os sintomas são refratários, o tratamento deve ser dirigido a melhorar a qualidade de vida mais do que curar. Hablaron de la colonoscopia. ¿Mi colonoscopia sería para un diagnóstico o sería para diagnósticos diferenciales en un síndrome de colon irritable? Ele exclui causas. ¿Cómo? Ele exclui causas. Diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial causa. Como puedes ver, como dijo Monique, es demasiado importante, o sea, cómo enfocó el tratamiento, básicamente insiste en el estilo. Incluso habló de psicoterapia, o sea, de bajar el estrés del paciente. Por eso es que el diagnóstico, o sea,
examen causado por medicamentos. Eu estou agora. Doutor, eu estou agora.